Fala galera do terceiro ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Só que dessa vez vamos para a parte 2 do capítulo 5. A gente vai encerrar esse capítulo 5, vamos encerrar esse livro hoje nessa videoaula, tá? Então se prepare, pega o seu material, tá bom? Pega o seu livro, o seu estojo, o seu caderno, tá bom? Deixa tudo certinho aí, se prepara, senta direitinho para essa videoaula, tá bom? Na última aula, na parte 1, a gente falou muitas histórias, a gente viu, né, muitas histórias de superação relacionados a pessoas que perderam parte dos sentidos humanos, né? A gente viu vários vídeos do Pauê, a gente viu aqui os vídeos do Steve Wonder, que perdeu a visão, né? Hoje a gente vai conhecer uma outra pessoa, algumas outras pessoas, né? Algumas histórias de superação de pessoas que perderam algum tipo dos sentidos, tá? Na última aula também a gente falou da história de Beethoven, a gente ouviu algumas canções dele, algumas melodias que ele compôs, entendemos aqui a diferença dos aparelhos auditivos, né? A gente viu um pouquinho aqui da linguagem ou da língua brasileira de sinais, as libras, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre deficiência visual, né? Um pouco sobre deficiência visual e também no finalzinho aqui um pouco sobre deficiência relacionada ao tato, pessoas que perderam alguma parte que está relacionada ao tato, como os braços, as pernas, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Sobre deficiência visual, você vai pegar o seu livro então e abra lá na página 96. Página 96, tá? Muita atenção que vai ter um pedacinho que eu quero que vocês grifem. Então, acompanhe aqui com o tio Alan. Abre na página 96 e acompanhe. A deficiência visual é a perda parcial ou total da visão, ou seja, é uma grande dificuldade ou uma incapacidade de enxergar o ambiente ao redor. Então, grifa essa frase inicial aqui, grifa essa frase, porque quando a pessoa tem deficiência visual mesmo, não é porque ela está usando óculos, ela vai ser deficiente visual. Deficiente visual. Não. A gente vai caracterizar, a gente vai dizer que a deficiência visual ela vai ser de dois tipos. Ou a pessoa que não consegue enxergar nada, ela não enxerga nada, que a gente diz aqui, ó, a perda total da visão é chamada de cegueira. Aí a gente vai dizer que a pessoa ela é cega. Ela tem uma deficiência visual chamada cegueira. Mas ela pode ser uma deficiência visual parcial. Que é aquela pessoa que consegue enxergar, por exemplo, a imagem muito, mas muito embaçada. Que nem o óculos vai resolver. Né? A gente que usa óculos, se a gente coloca essa lente, a gente consegue resolver o nosso problema. Né? Tem deficiências visuais que o óculos não consegue resolver. Tem deficiência visual até que o óculos vai conseguir resolver. Né? Até que vai conseguir resolver. Mas aqui na nossa aula, a gente vai caracterizar esses dois tipos, a perda parcial ou total da visão, tá? E quando a gente fala de deficiência visual, ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer ainda no desenvolvimento do bebê, do feto na barriga da mãe. Pode ter algum problema lá durante a gestação e o bebê pode já nascer cego. Pode ser um problema no decorrer da vida, né? Eu não estou falando nem pela idade, mas algum problema, como ele vem falando aqui embaixo, ó, devido a um acidente ou uma doença, acompanha o mouse, como câncer, glaucoma e diabetes. Quando você ouvir esses três nomes, câncer, existem várias doenças que a gente sabe, né? Mas esses três nomes, se perguntar, Tiago, o que é glaucoma? O que é diabetes? O que é câncer? Vamos por etapas. Quando a gente fala de diabetes, quando a gente está falando de diabetes, vocês vão estudar essas doenças mais para frente.
Mas o que que sabe? A pessoa que tem diabetes, ela vai ter no corpo, no nosso corpo, pensa assim dessa forma. No nosso corpo tem uma quantidade de açúcar. Açúcar, não tem quando a gente come açúcar do doce, do suco em geral? Esse açúcar no nosso corpo, ele é naturalmente, o nosso organismo absorve esse açúcar e o excesso ele joga fora ou ele transforma em gordura. Mas tem pessoas que não conseguem retirar o açúcar do organismo. E esse açúcar no organismo é prejudicial, ele é muito prejudicial. A pessoa que tem muito açúcar no sangue, vamos dizer, isso é prejudicial. E o nome da pessoa, e o nome da doença que faz com que a pessoa não consiga eliminar esse açúcar do sangue ou tem uma dificuldade muito grande de retirar o açúcar do sangue, é chamado de diabetes. Diabetes, então, é uma doença com a pessoa tem muito açúcar no sangue. E a pessoa que tem muito açúcar no sangue tem que tomar muito cuidado, porque pode ter vários outros problemas se não tomar cuidado, né? Uma pessoa vive normal com diabetes, não tem problema nenhum, mas aí ela vai ter que tomar alguns cuidados, né? Já o glaucoma, o que é o glaucoma? Está relacionado diretamente com a visão. Por quê? Aqui lembra que a gente estudou, quando a gente estudou as estruturas dentro do olho? Aqui dentro do nosso olho vai ter sangue também. Vão ter veias, vão ter artérias, vão ter tudo ali dentro do nosso olho. E o glaucoma é uma pressão muito forte dentro do olho. E essa pressão vai ser tão forte que pode afetar o nervo óptico. Lembra que a gente falou do nervo óptico? Tu vai passar por todas aquelas partes do olho até chegar no nervo óptico. O nervo óptico é o que vai mandar a informação para o cérebro. Então, o glaucoma é essa pressão dentro do olho que pode afetar o nervo óptico. Então, a pessoa pode ficar cega com esse problema. Então, ela tem que se cuidar, ela tem que ir no médico, tem que resolver esse problema, né? E o câncer, como a pessoa pode ficar cega com câncer? O câncer, o que é o câncer, né? Existe, vocês ouvem muito falar na televisão, a pessoa teve câncer, teve isso. O câncer, ele pode ser de mais de 100 tipos diferentes. A pessoa pode ter vários tipos de câncer, vários. Mas o que é de fato o câncer? Lembra que eu falei que o nosso corpo é feito por células? Aí vocês viram as células sensitivas. Tudo no nosso corpo é célula. São trilhões e trilhões de células no nosso corpo. E cada célula tem a sua função. Pode ter trilhões de células, mas se, por exemplo, uma quantidade de células aumentar muito em determinado local, ou seja, um crescimento desordenado, um crescimento muito rápido dessa quantidade de células, sem a sua devida função, isso vai ser chamado de câncer. Então, câncer é o quê? Em algum local, alguma parte do corpo, vai ter um crescimento muito grande de células que não eram para estar ali. Mesmo que o corpo tenha muitas células, o câncer é isso. É um crescimento desordenado, é um crescimento muito grande de células que não deveriam estar ali. E, por exemplo, se tiver um câncer, por exemplo, na região ali dos olhos, um crescimento de células, essas células vão atrapalhar as células que estão ali de forma correta. Isso pode fazer com que a pessoa também fique cega. Então, toda vez que você pensar em glaucoma é o quê? Uma pressão dentro do olho, que pode afetar o nervo óptico. Quando você pensar em diabetes, é uma pessoa que tem muito açúcar no sangue e não consegue eliminar esse açúcar de forma eficiente. E quando você pensar em câncer, é o quê? Vai entender que são vários e vários tipos de câncer e é um crescimento desordenado, é um crescimento muito grande de células que não deveriam estar naquele local. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa teve câncer no fígado. Então, teve ali no fígado, tem as células do fígado da pessoa, né? Você já ouviu falar nesses órgãos? No fígado, no pulmão. Aí a pessoa teve o câncer ali naquele local. Aí você vai pensar, pô, o câncer é um crescimento desordenado de células que vai afetar aquele local. Beleza, então, o que foi então câncer no fígado? Cresceu uma quantidade de células muito grande que afetou o fígado. O câncer de pele, câncer na pele da pessoa. É um crescimento desordenado de células. Então, cresceu muitas células ali
que não tinham a sua função específica e acabou atrapalhando as células da pele que era para estar ali, tá? Câncer é algo muito sério, muito sério, tá? E isso, essa doença a gente vai aprender muito mais para frente, a gente vai conhecer muito essas doenças, tá bom? Beleza? Então, a gente entendeu o que é a deficiência visual. Ela pode ser total ou parcial. Tem gente, a deficiência total, a pessoa às vezes, a pessoa não consegue nem diferenciar se ela está num ambiente claro ou escuro. Ela vai estar num local e não dá para saber nem se vai estar claro ou escuro. Tem deficiências que vai dar pelo menos para saber se ela vai estar num local claro ou no local escuro. Tem deficiências que a pessoa não enxerga muito, mas ela vê o bem embaçado a imagem, ela consegue discernir se é uma pessoa, se é um cachorro. É claro que ela não vai conseguir ver buracos na rua, né? É claro que ela também não vai conseguir ler um livro. E falando nisso e pensando nisso, existiu uma pessoa chamada Louis Braille. Quem foi esse cara? Ele foi uma pessoa que aos 3 anos de idade, ele ficou cego. E naquela época não existia, o cego ele não conseguia ler nada, ele não conseguia se inserir na sociedade. E foi ele que criou o sistema Braille. O que é o sistema Braille? É isso aqui que a gente está vendo aqui embaixo. Vocês já devem ter reparado em alto relevo, ó, por exemplo, tem remédio, caixa de remédio vem muito com isso. Se você reparar, pode reparar, tem caixa de remédio que vem... Aí não vai dar para você enxergar, mas vem em alto relevo assim, ó, para você poder ler o que está escrito, né? Ler o que está escrito ali naquele medicamento. Então, ele fez isso. É uma forma de escrita ou de leitura que a pessoa vai conseguir entender letra por letra do que está escrito ali através do tato. A pessoa não tem a visão, mas tem o tato. E pelo tato ela vai conseguir discernir quais são as palavras, as letras que estão ali. E esses são os desenhos. Esses são os desenhos do Braille que a gente está falando. Por exemplo, a letra A é um pontinho. Então, se você pegar um lugar com que tenha o Braille e tenha um alto relevo, um pontinho vai ser o A. Se você pegar com 2 pontinhos, vai ser o B. E por aí vai, tá? Mais para frente ali eu vou pedir para vocês escreverem, igual tá aqui, escrever no caderno seu nome. Por exemplo, se eu fizer esse desenho aqui no caderno, botar o A, colocar o L, um do ladinho do outro, botar o A de novo, botar o N, eu vou escrever o meu nome em Braille, né? Mas vai estar só pintadinho, não vai estar em alto relevo, é claro. Mas tem que entender que é em alto relevo. Aí a gente viu até na parte 1 daquela menina que passou na faculdade, lembra? Que não enxergava e não ouvia. Ela até digitava numa máquina que escrevia em alto relevo, escrevia em Braille. Então, existem várias tecnologias por trás disso, tá bom? Então, grifa essa frase aqui, ó. Logo aqui, ó. Uma conquista importante para a educação e comunicação das pessoas com deficiência visual foi a criação do sistema de leitura e escrita chamado Braille, tá bom? Esse sistema foi criado em 1824 por Louis Braille. Grife essas 3 linhas aqui, tá? Pode pegar um marca-texto ou uma canetinha, grifar ou marcar por cima. Tá bom? Dessas 3 linhas. Então, grifou aí? A gente vai ver um videozinho sobre Louis Braille. Um videozinho bem pequenininho, de 2 minutos. Entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Grifou lá? Ó, eu esperei você grifar, hein? Vamos assistir o vídeo, então. Louis Braille, educador francês, perdeu a visão aos 3 anos de idade. Sua invenção foi inspirada no método de escrita noturna, que tinha o intuito de facilitar a comunicação secreta entre os soldados. Louis o adaptou e assim, em 1825, surgiu o Braille.
formado por 6 pontos que combinados originam 63 símbolos, entre números, letras, sinais de pontuação. No Brasil, o Braille passou a ser conhecido por intermédio de José Álvares de Azevedo, que havia aprendido o código na França e trouxe ao Dom Pedro II. O imperador gostou da ideia e, em 1854, inaugurou a primeira escola de educação de pessoas cegas da América Latina, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant. O reglete e o pulsão equivalem ao papel e à caneta. Com eles é possível marcar o papel em alto relevo. Tem também a máquina manual. Ela é muito parecida com as antigas máquinas de datilografia. A diferença é que ela marca o papel em alto relevo. Com as novas tecnologias, alguns dispositivos facilitam a vida da pessoa cega ou com baixa visão, como alguns relógios em alto relevo, celulares em braille e impressoras portáteis que imprimem folhas em alto relevo. Mas o caminho ainda é longo para garantir a plena inserção e autonomia das pessoas cegas ou com baixa visão. Legal, né? Olha aqui. Olha o que ele mostrou aqui pra gente. Olha esse pedacinho aqui, ó. O reglete e o pulsão equivalem ao papel e à caneta. Olha que interessante. Eles botam a folha aqui dentro e, tá vendo? O sistema Braille é assim, ó. São os quadradinhos, os retângulos, com 6 pontinhos. Se eu quiser fazer a letra A, por exemplo, eu olho no meu livro, quer ver, ó? No meu livro a letra A é um pontinho só. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqui no primeiro e vai colocar um pontinho só. Aí pode fazer uma letra aqui, outra letra aqui, outra letra aqui. Tudo isso com esse reglete e o punção, né? Não vai ser mais papel e caneta, vão ser esses dois que eles vão utilizar. Bem legal, né? A gente viu que tem muita tecnologia. Aqui ele mostrou também essa máquina de escrever, que é inclusive igual do vídeo que a gente viu da parte 1, daquela menina que era cega e surda. Ela consegue digitar ali e sair as letras em braille, né? Então essas são tecnologias que os deficientes visuais vão utilizar, tá bom? Olha, foi interessante, né? Imagina, Louis Braille, ele fez o quê? Inicialmente, ele adaptou a conversa de militares. Militares, para conversar de noite, eles utilizavam algumas técnicas e ele adaptou isso para os cegos, né? Então, tem bastante tempo, tem muito tempo isso. Vai fazer quase 200 anos que já tem, né? Então, é um sistema muito legal mesmo. É difícil? É. Aí você fica pensando, pô, Tialan, deve ser muito difícil ficar passando o dedo e sabendo como é que estão as bolinhas, como é que estão as bolinhas em braille. Mas quando a pessoa não tem a visão e tem apenas o tato, ela vai ficar, de tanto ela treinar, de tanto ela praticar, ela vai conseguir ler em braille. A gente, de tanto ir para a escola e estudar português, estudar matemática, vocês não aprenderam a ler? Vocês estão no 3º ano e aprenderam a ler. A mesma coisa para a pessoa cega. A pessoa cega, de tanto ela praticar, de tanto ela estudar, ela vai conseguir ler em braille, por exemplo. Tá bom? E no final desse vídeo ela falou o seguinte, ela falou que ainda a conquista, mas o caminho, olha o que ela falou, mas o caminho ainda é longo para garantir a plena inserção da pessoa cega na sociedade, né? Então, a gente precisa sim lembrar dessas pessoas que ela tem uma dificuldade. Tem dificuldade, mas é uma pessoa completamente normal, igual a gente. E pensando nisso, existe um museu lá na Espanha, que é o Museu do Prado, lá na cidade de Madrid, que tornou possível que os cegos conheçam algumas pinturas importantes da arte mundial. Existem várias pinturas super famosas. E, poxa, por que uma pessoa cega não poderia conhecer essa pintura? Então, o que eles fizeram? Eles, através de uma máquina, eles pegaram essas pinturas
e transformaram essas pinturas em alto relevo. Tá vendo a imagem? Eles conseguem fazer. Eu tenho um videozinho para mostrar pra gente. Só que esse vídeo, ele é em português. Só que é em português de Portugal. Vocês vão ver então o vídeo também é de 1 minutinho, ele é pequenininho. Mostra sobre esse museu, Museu do Prado, que ele é em alto relevo, o quão ele é importante para as pessoas cegas. Vamos ver então. No Museu do Prado, em Madrid, as pessoas cegas podem tocar em obras de arte. Olha que legal, o visitante pode sentir a textura de trabalhos de artistas célebres como Leonardo da Vinci e Goya. Pinturas de grandes mestres foram copiadas graças a impressoras 3D extremamente sofisticadas. Olha lá como é que é o braille. Legal, né? Para nós, o sentido da vista está nas mãos. Vejo graças ao toque. Toda a gente pode ver os quadros no museu, mas eu não posso vê-los. Preciso que alguém nos explique. Desta forma, posso vê-los com as minhas mãos. Graças ao toque, a pessoa cega pode criar uma imagem mental mais rica de cada obra para sentir melhor as emoções suscitadas pela pintura. Estas obras são feitas para serem tocadas. O que nos interessa é saber se são acessíveis. E esta primeira experiência demonstra que estamos no bom caminho. As obras são acessíveis, o público pode entendê-las, tocá-las e reconhecê-las, apesar das incapacidades visuais. Estamos muito satisfeitos. Legal. A exposição pode ser visitada até 28 de junho. A entrada é grátis para as pessoas cegas e acompanhantes. Legal. Olha uma frase que ele falou que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, deixa eu voltar aqui. Ele falou o seguinte, para nós o sentido da visão é através do tato. Então, para as pessoas cegas, eles deixam de utilizar um dos sentidos, que é a visão, e o tato ele passa a ser dois em um. Através do tato ele vai sentir as coisas e vai conseguir ver as coisas pelo tato. Olha que interessante, né? Então, para o deficiente visual, eles precisam o máximo possível sentir as coisas para poder interpretar aquilo ali através do cérebro. Não é verdade? E isso é muito importante, tá bom? Aqui nesse Fique Ligado, ele mostra para vocês, se vocês quiserem, vocês podem acessar depois, é um site que nesse site ele é adaptado para pessoas deficientes visuais. A pessoa cega vai pedir uma ajuda, né? Vai ter uma ajuda de entrar no site e lá vai ter livros, vão ter várias coisas que vão ser em áudio, né? A gente tem muito material que é em áudio e as pessoas cegas eles podem utilizar, eles podem ler um livro, só que em vez de ler, eles vão ouvir o livro. Isso é muito interessante. O nome disso é acessibilidade. As pessoas precisam de mais acesso, não é verdade? Aí aqui logo em seguida ele traz uma atividade na página 98 e 99 que só dá para a gente fazer na sala. Mas eu queria que vocês fizessem isso no caderno de vocês. Não precisa colocar em alto relevo não. Mas o que vocês vão fazer no caderno? Vocês vão escrever o seu nome. Escreve o seu nome através desses retângulozinhos aqui em braille. Vocês vão colocar as bolinhas pintadinhas no caderno e coloca o nome de vocês. Se vocês quiserem escrever também uma frase, como ele pede aqui para você escrever para uma pessoa cega, você vai pintar bonitinho e depois pode ir colocando bolinha de algum bolinho, pedacinho de papel, pode colocar por cima. Tá? Eu vou deixar explicadinho na descrição do vídeo aqui para a gente poder continuar a nossa aula. E como eu falei em acessibilidade, eu falei que essas pessoas precisam ter acessibilidade, essa acessibilidade está ligada diretamente à tecnologia. A tecnologia para essas pessoas poderem terem uma vida normal. Por exemplo, nada impede de uma pessoa cega andar na rua. Só que através da tecnologia, através da acessibilidade, essa pessoa vai ter algumas ajudas. Por exemplo, essa daqui, olha, vou ler com vocês, ó. Para tornar mais seguro o deslocamento de pessoas com deficiência visual nas ruas, várias cidades criaram leis
que determinam a implantação de calçadas que possuam faixas em alto relevo. Essas calçadas auxiliam os cegos a seguir algum trajeto, percebendo com a bengala a proximidade da rua. Então, ele vai andar na calçada, a calçada não vai ser toda igualzinha, ela vai ter partes em alto relevo. Aqui em Guaçuí, se eu não me engano, eu não lembro que tenha. Eu acho que tem sim, em algum local em Guaçuí, calçadas com alto relevo. Eu não vou lembrar, vocês que moram mais tempo em Guaçuí vão lembrar e vão me ajudar. Né? Inclusive tem uma atividade ali na frente que vocês vão dizer justamente sobre isso. Mas isso ajuda muito uma pessoa. A pessoa vem caminhando por cima dessa parte em alto relevo, ela vai saber que ali é calçada, ela vai estar segura, sem precisar entrar na rua ou sabendo onde que tem a descida para ela poder atravessar com segurança, né? Uma outra tecnologia foi o treinamento de cães-guia. Quem já viu um cão-guia? No vídeo até mostrou um cão-guia. O que são os cão-guias? Eles vão ajudar a pessoa, porque muitas das vezes a bengala não vai ajudar 100%, né? Então os cães-guias, eles são treinados para ele parar na hora que aparecer um buraco, na hora que aparecer uma escada, para ele desviar de objetos e ajudar o deficiente a desviar de objetos. Vamos ver então um vídeo, porque é um videozinho pequenininho mostrando o treinamento desse cão-guia, porque ele é muito interessante. Para treinar um cão-guia é muito caro, porque demora 1, 2, 3 anos para o cão ficar pronto. E muitas das vezes o cão chega no final, ele não consegue ser aprovado. Então, não são todos que vão ter acesso a um cão-guia, né? Infelizmente, poucas pessoas no Brasil têm acesso a ter um cão-guia. Eu acho que lá no Rio de Janeiro eu só vi uma vez uma pessoa entrando no metrô com um cão-guia. Nunca mais vi, né? Mas é uma ajuda muito grande para esse tipo de pessoa. Vamos ver um videozinho pequenininho que mostra justamente sobre isso? Quer ver, ó? Basta pôr a... Ó, ver Argos, esse labrador de 1 ano e meio brincando assim, só mesmo quando não está em serviço. Basta pôr a coleira para que fique concentrado na função de cão-guia. Ele e o amigo Mamute são os primeiros adestrados nesta pista de treinamento montada em Paulista, no Grande Recife, a primeira nesse formato instalada no Brasil. Aqui, os obstáculos são reais. A pista procura reproduzir da maneira mais fiel possível o que o cego vai encontrar nas ruas das cidades. Obstáculos, o Mamute, ó, tá me levando. Parou no primeiro obstáculo. Dou sinal para ele ir em frente. E aqui, ó, não tem como passar. E ele faz eu parar. A pista tem rampas, árvores, calçadas irregulares e semáforos sonoros. A gente tenta trabalhar da melhor forma possível aqui, para que quando houver a necessidade de o cão estar na rua, ele não sinta tanta dificuldade. No país, existem cerca de 100 cães-guias e só 5 entram para a lista a cada ano. Um cão desse, ele custa hoje, em média, uns 30 mil reais. 30 em torno mil? de 70% desses cães, eles são reprovados já na fase final de treinamento, entendeu? Por isso que o treinamento é caro. Os animais treinados aqui são das raças Golden Retriever e Labrador. Apesar do custo alto para o treinamento, os cachorros são doados a pessoas cegas avaliadas por especialistas. Os requisitos é que ele tenha mobilidade com a bengala, ele já saia de casa com a bengala e pegue um ônibus ou um transporte qualquer, né? Ele seja uma pessoa ativa, tenha trabalho ou estude, né? Ou trabalhe e estude, né? Ele tem a condição financeira para manter um cão de médio porte. Ivanilton, que é cego desde os 13 anos, ainda não sabe se vai passar a enxergar o mundo pelos olhos de Argos. Vai depender da afinidade que vão ter daqui para frente. O primeiro que estiver pronto, estarei recebendo. Em troca, você vai dar muito carinho para ele? Com certeza, muito carinho, muita atenção. Legal. E tá vendo? Olha, são muitas dificuldades, né, que tem para ter um cão-guia, né? Você viu que custa 30 mil reais. Opa, 30 mil reais para você treinar um cão-guia durante 1, 2 anos, né? Então é uma tecnologia, uma forma de treinamento desses cães que requer muito
tempo. Lá no vídeo mostrou também os semáforos que são com som. Então, como é que o cego vai saber que o sinal está vermelho e ele pode atravessar a rua? Né? Então, pelo som, ele vai conseguir saber. Então, uma outra tecnologia. Tem várias e várias tecnologias, como, por exemplo, o celular. Eu lá no Rio, tem um rapaz lá, um amigo do meu pai, que ele é cego, né? E o celular dele é todo no som. Ele aperta o botãozinho lá, ele já sabe exatamente... Se bem que ele também já sabe onde aperta os botões certinho, né? A pessoa acaba aprendendo, mas recebeu uma mensagem no WhatsApp, é tudo em áudio. Entrou no Facebook? Tem Facebook? Tem, é tudo em áudio, tudo é falado, início, mensagens, tudo vem sendo falado, né? Entrou em algum site? É em áudio, tudo é em áudio, né? Então a pessoa que ela não tem um dos sentidos que é a visão, ela vai ser muito importante para ela a audição e o tato. Né? Aí a gente viu aquele vídeo lá na primeira parte da pessoa que não tem nem a visão nem a audição, né? Então o tato vai ser muito importante para ela, não é verdade? A lupa também é algo importante. Pessoas que têm deficiência parcial de visão, às vezes ela não enxerga, mas se ela botar muito perto do rosto ou ampliar muito a letra, ela vai conseguir identificar cada letra, não é verdade? Então, nessas duas páginas aqui, a gente consegue ver várias tecnologias, mas o nome importante que eu quero que vocês guardem para todos os tipos de deficiência, seja visual, seja auditiva, seja através de perda dos movimentos das pernas, seja a pessoa que perdeu um braço, a palavra mais importante que eu quero que vocês guardem é a palavra acessibilidade. Então, nessa página 100, na palavra acessibilidade, faz um círculo nessa palavra acessibilidade. Grifa ela, deixa ela bem destacada. Porque é isso que toda pessoa com deficiência precisa ter. Acessibilidade. O que significa essa palavra? Ó, tem meio pequenininho. Conjunto de ações, recursos e equipamentos, entre outros, que permitem o acesso de pessoas com alguma deficiência às atividades e aos espaços do cotidiano. Então, essa acessibilidade não é só para a pessoa se locomover, mas sim para ela ser feliz também. Por exemplo, através de uma tecnologia, eles conseguem fazer uma bola de futebol ficar com barulho, fazer barulho quando rola. E isso vai fazer com que as pessoas cegas, por exemplo, joguem bola. Inclusive o Brasil é campeão mundial no futebol para cegos. Eu tenho um videozinho para vocês verem. Olha esse pedacinho do vídeo, como que é o futebol para cegos. Interessante, ó. A pessoa não enxerga nada, eles botam uma máscara para ter certeza que a pessoa não vê nem o brilho, nem se está claro, nem se está escuro, né? Então vamos ver um pedacinho do futebol para cego. Vou avançar aqui um pedaço. Ó, a bola faz barulho, eles vão saber pelo barulho. Tá vendo o barulho? Tô vendo. O futebol, Brasil e Argentina. Passou por um, passou por outro, chutou aí. Pô, tem pênalti ainda, hein? Nossa, o goleiro agarrou. Interessante que, ó, o goleiro, ele vai poder enxergar. O goleiro pode enxergar. Gol! O Brasil ganhou a Argentina de 1-0 nesse futebol. Que legal. Muito legal, muito legal. Então, quando você ouvir falar a palavra acessibilidade, é qualquer coisa que ajuda pessoas com algum tipo de deficiência relacionada aos sentidos. Tá bom? Então as pessoas precisam de mais acessibilidade. Acessibilidade, por exemplo, para entrar num ônibus, uma pessoa
que está na cadeira de rodas, para entrar numa loja, para poder atravessar uma rua, né? A gente anda muito facilmente, desce um degrau, já atravessa a rua, já está no outro degrau, mas uma pessoa uma pessoa cega e uma pessoa que usa cadeira de rodas, as pessoas precisam ter acessibilidade, tá bom? E por último, a gente vai falar um pouquinho dos recursos tecnológicos para as pessoas que têm algum tipo de deficiência relacionada ao tato. Então, a pessoa que perdeu uma perna através de um acidente, ou ela nasceu assim, perdeu um braço, né? Essas pessoas, elas também precisam de acessibilidade ou recursos tecnológicos. Vamos ver um videozinho aqui, bem curtinho, de um menino, uma história de superação, o último vídeo, uma história de superação de um menino que ele não tem uma perna, mas vamos ver se isso impede ele em alguma coisa, vamos ver. Saulo tem 13 anos e faz tudo que um garoto da idade dele costuma fazer. Corre, anda de bicicleta, joga futebol. Olha isso, menininho, olha lá, ele não tem uma perna. Joga mais do que eu. Aliás, o futebol é a maior paixão desse eu São jogo Paulino. bola, né? Mas tudo bem. Difícil até acreditar que Saulo não tem uma das pernas. Mas isso não tira a alegria e os sonhos que carrega dentro dele. Jogar com os jogadores, vestir a camisa do São Paulo, entrar no estádio. Mas nem sempre foi assim. Deficiente físico, o pequeno Saulo já sofreu com o preconceito. Isso que não pode acontecer. Porque tinha vezes que ficava zombando, chamava eu de perninha. Quando tinha 3 anos de idade, Saulo atravessava, no colo da mãe dele, essa estrada de ferro, no bairro onde mora, em Sumaré, no interior de São Paulo. Tudo aconteceu muito rápido. O trem que se aproximava atropelou mãe e filho. Saulo perdeu parte da perna e a mãe dele, Dona Ceissa, perdeu a vida. Triste, né? Minha mãe, né? Nessa hora, o sorriso marcante dá lugar à saudade. Que eu amo ela. Muito triste. A morte da mãe não foi a única dificuldade que ele teve de enfrentar desde criança. Saulo mora com o pai, o irmão e a madrasta nessa pequena casa, num terreno invadido e sem qualquer estrutura. Você sonha com alguma coisa, Saulo? Tem alguma coisa que passa na sua cabeça? Ser alguém na vida, né? Ter um emprego bom, estudar, ter um lugar melhor para morar. Ter uma casa melhor? Por quê? Porque aqui não tem espaço. Tudo tem que fazer. Um atrapalhando o outro. Enquanto corre atrás de uma vida melhor, no esporte, ele já é um vencedor. É medalha de que isso aí? De atletismo e de futebol. E o Saulo é melhor na corrida ou no futebol? Não sei. Independentemente da modalidade, o mais importante é que ele compete de igual para igual com os garotos que não possuem nenhum tipo de deficiência. Não atrapalha, porque eu faço as coisas normal, como qualquer um. Do mesmo jeito que a gente joga igual com ele é a mesma coisa. O problema é que, às vezes, a prótese não aguenta o esforço desse pequeno guerreiro. Eu tenho que jogar. Mas e se quebrar sua prótese? Aí eu colo. Não fica boa, mas ajuda. A garra e a vontade que esse menino tem de viver serviram de exemplo para o pai dele. Saulo foi a maior motivação para que seu José abandonasse o vício e recuperasse a guarda do filho. Usava bebida, cachaça, cerveja, bebia. O meu filho foi pro conselho tutelar através da minha bebida. Perdi meu filho pro conselho tutelar. Ao invés de perder, José ganhou um filho especial. E o menino trouxe junto uma lição de vida que serve para todas as pessoas. Para elas tomar conta da vida. Porque se ela não tomar, a vida vai tomar conta dela.
Isso não é bom. Desde muito cedo, Saulo aprendeu a driblar as dificuldades, cair e se levantar sozinho. Assim é a carreira de todo grande craque. E sonhar é o caminho mais curto para a vitória. Gol. Legal, né? Saulo, o São Paulino, baixinho bom de bola, é um recordista. Legal, legal. Essa aqui foi para acabar nossa aula, foi uma história de superação. E ele tem uma tecnologia que ajuda muito ele, que é a prótese. Inclusive, esse menino Saulo, ele ganhou muitas competições, né, no atletismo, e depois ele foi presenteado. Ele ganhou uma outra prótese, uma prótese mais adaptada ainda, mais tecnológica ainda para ele correr, que é a mesma, igualzinha aquela lá do Pauê, aquela lá no início que a gente viu, que parece que é meio curva, assim, é específica para a corrida. Então, são essas tecnologias que vão estar relacionadas ao tato. Mas tem uma outra, que quando a pessoa ganha uma prótese, ela perde a sensibilidade, ela não tem mais ali o tato naquela prótese, né? Mas tem uma outra tecnologia que estão fazendo lá nos Estados Unidos, que ela está produzindo um tipo de pele artificial, que ela vai conseguir colocar nas próteses e fazer com que a pessoa consiga até sentir se é frio, se é quente, se alguém tocar ali na prótese, a pessoa vai conseguir saber se alguém está tocando ela no braço, por exemplo, né? Então, muita tecnologia está acontecendo, estão desenvolvendo relacionados a pessoas que perderam algum dos sentidos. Tá bom? Mas qual é a palavra que eu quero que vocês guardem para isso, para os sentidos humanos? Qual é a palavra? Acessibilidade. As pessoas precisam ter mais e mais acessibilidade. Precisamos pensar assim, será que essa coisa que eu estou fazendo aqui, a pessoa que ela é cega, ela pode fazer também? Pode. Se não tiver como ela fazer, então a gente tem que criar algum tipo de acessibilidade para essa pessoa conseguir. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as atividades que você precisa fazer. Tá bom? E leia o Para Relembrar da página 105. Tá bom? Que é muito importante, que resume tudo que a gente aprendeu nesse capítulo. Tá legal, gente? Um beijão para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!